Você já sentiu como se estivesse carregando algo que ninguém vê, mas que te esgota todos os dias? Não é o trabalho, nem as contas, nem os problemas óbvios. É aquele peso que mora dentro. O medo de não ser suficiente. A culpa por tudo que deixou de fazer. O arrependimento que aparece quando você deita a cabeça no travesseiro. Aquela voz que te cobra, te julga, te aperta, mesmo quando você já deu tudo. E o pior, você acha que é o mundo que está pesado demais. Mas a verdade é que tem coisa demais dentro de você. Bagagens antigas, relatos mal resolvidos, feridas que já deveriam ter cicatrizado, mas que você insiste em cutucar. Gente que já foi, mas ainda vive aí dentro. Sonhos que viraram peso, e você continua tentando empurrar. Você tenta remar, tenta seguir, mas o barco está furado. E quanto mais tenta, mais afunda. Não porque o mar está bravo, mas porque você carrega demais dentro de si. O que te faz afundar, sentir-se sufocado, não é o que te acontece, mas o que você não solta. Tem sofrimento que não quebra você de uma vez. Ele vai corroendo devagar. Vai tirando a sua vontade, seu entusiasmo, sua fé em si mesmo. E o mais perigoso é que você se acostuma. Se acostuma com o pouco, com o morno, com o desconforto disfarçado de rotina, com relações que não te abraçam, mas também não te deixam ir. E aí vem o estoicismo e te dá um tapa com uma pergunta. Você está vivendo ou apenas evitando o sofrimento? Porque tem gente que não vive, apenas foge. Foge do desconforto de mudar. Foge da dor de ser rejeitado. Foge do medo de fracassar. Mas essa fuga tem um preço. Você deixa de existir de verdade. Marco Aurélio escreveu: é ridículo fugir de outras dores, mas não tentar escapar da sua própria doença espiritual. E essa doença silenciosa é justamente o que te faz achar que a vida é só isso. Que felicidade é luxo. Que leveza é fantasia. Que autenticidade é impraticável. Mas não é. Você só está a tempo demais longe de si. Olha, nem sempre vai doer porque está errado. Às vezes, dói porque está acabando. Porque aquela fase já não te comporta mais. Porque sua alma está pedindo passagem. Pedindo espaço. Pedindo verdade. E a verdade, por mais dura que seja, liberta. Desde cedo, ensinaram que ser forte é resistir. Que soltar é fraqueza. Que desistir é derrota. Mas ninguém falou que persistir no que te destrói também é. Ninguém ensinou que soltar pode ser um ato de coragem. Que parar também é uma forma de avançar. Tem coisas que você só entende no silêncio. Naquele momento em que tudo para, e você se escuta de verdade. E sente que já não cabe mais. Não cabe mais fingir. Não cabe mais agradar a todos. Não cabe mais lutar batalhas que nem são suas. Você aprendeu a ser bom para todo mundo, menos para si. Aprendeu a sorrir enquanto se quebrava por dentro. A dizer sim, quando tudo em você gritava não. E agora? Agora tá difícil até saber quem você é. Tem uma multidão gritando ao seu redor. Todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria ser. Sobre o que é certo. Sobre o que funciona. Sobre o que dá certo. Mas ninguém pode viver por você. Ninguém sente o que você sente. Ninguém paga o preço de viver uma vida que não é sua. E talvez seja a hora de voltar. Voltar para si. Para sua verdade. Para sua paz. Não precisa gritar. Não precisa justificar. Não precisa fazer anúncio. Apenas solte. Solte o que pesa. Solte o que prende. Solte o que te impede de respirar. Às vezes a libertação não faz barulho. Ela só acontece. Silenciosa, mas definitiva. Você precisa se lembrar do que te acende. Do que te movimenta. Do que te dá aquele frio na barriga que não é medo. É vida. Epicteto dizia: não é a morte ou a dor que deve ser temida, mas o medo de enfrentá-las. Porque a maior tragédia não é falhar. É nunca ter tentado com tudo. Nunca ter vivido de verdade por medo do que pode dar errado. E cá entre nós, errar faz parte. Cair é humano. Se frustrar, faz parte do jogo. Mas desistir de si mesmo, isso não pode mais ser uma opção.
A sua alma não quer perfeição. Ela quer presença. Você não precisa de uma vida idealizada. Precisa de uma vida sentida. E talvez, nesse momento, tudo o que você precise não seja mais uma resposta, mas um silêncio, um suspiro. Um instante para escutar sua verdade sem o ruído do mundo. Você não é o que te disseram que deveria ser. Você é o que escolhe se tornar agora. E se ainda há peso demais, culpas demais, medos demais, talvez esteja na hora de olhar tudo isso nos olhos e perguntar: você ainda me serve? E se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Você nasceu para algo maior do que sobreviver. Nasceu para ser inteiro, para se reencontrar, para transformar dor em direção, ferida em sabedoria, silêncio em escuta. Sêneca escreveu: a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta por desperdiçá-la. E você? O que tem feito com a sua? Quantas vezes você deixou de viver algo verdadeiro, por medo do julgamento de quem nem sabe o seu nome completo? Quantas ideias matou antes mesmo de tentar? Quantos dias repetiu no modo automático, apenas esperando que alguma coisa mudasse? Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. Nada muda até que você mude. Não importa quantos vídeos motivacionais você assista, quantas frases de efeito você compartilhe, quantos planos você faça toda virada de ano. Se você não tiver coragem de olhar para dentro e dizer: isso aqui não me serve mais, nada muda. O caos lá fora é só o reflexo da bagunça que você deixou acumular aqui dentro. Você não precisa de uma nova agenda, nem de mais uma meta. Você precisa de presença, de propósito, de alinhamento com o que realmente importa para você. Porque se continuar vivendo para agradar, para cumprir checklists, para ser aceito, vai acordar um dia percebendo que viveu a vida inteira sendo qualquer um, menos você. E isso sim é o verdadeiro fracasso. O fracasso de ter ignorado os sinais da alma, de ter silenciado os gritos do coração, de ter desperdiçado tempo com o que não era amor, não era verdade, não era você. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Sim, sempre dá tempo. Enquanto você respirar, enquanto seu coração bater, existe chance de recomeçar. Recomeçar não significa esquecer tudo. Significa olhar para o passado com compaixão, extrair a sabedoria e caminhar mais leve, mais consciente, mais inteiro. Os estoicos sempre disseram: você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E talvez seja isso que está faltando na sua vida agora. Ajustar as velas. Parar de resistir à tempestade e aprender a velejar com ela. Parar de esperar que tudo se acalme para então viver. Viver mesmo em meio ao caos. Porque viver é isso, é saber dançar na chuva, sangrar sorrindo, amar mesmo sem garantias. Você tem esperado demais pela permissão dos outros. Pelo momento perfeito. Pelo sinal do universo. Mas o universo já mandou todos os sinais que você precisava. O desconforto. A inquietação. A insônia. A angústia. A sensação de estar fora do lugar. Nada disso é acaso. É a vida te cutucando, te convidando, te desafiando a voltar para si. E sabe de uma coisa? Você não precisa de um novo começo. Você precisa de um reencontro com aquilo que ficou esquecido em você, soterrado sob camadas de dever, medo e expectativas. A sua essência não foi embora. Ela só está calada, esperando ser escutada de novo. A verdade é que muita gente não está cansada da vida. Está cansada de viver uma vida que não parece sua. E isso exaure. Tentar se encaixar onde não cabe. Tentar agradar quem nunca estará satisfeito. Tentar ser o que esperam, e nunca o que sente. Você já percebeu como é fácil se perder de si? Basta dizer sim, uma vez quando queria dizer não. Basta aceitar uma crítica como verdade absoluta. Basta repetir o mesmo dia por tempo demais. E quando se dá conta, virou alguém que mal reconhece no espelho. Mas aqui está a boa notícia. Você pode se resgatar. Pode voltar. A qualquer momento. Não importa o quanto tenha se afastado. Marco Aurélio dizia:
O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Ou seja, aquilo que hoje parece um bloqueio, pode ser exatamente a direção que você precisava. O caos não é o fim, é a porta. A dor não é o castigo, é o despertar. Só que despertar dói. Dói porque exige que você encare o que evitou. Dói porque te tira da zona de conforto e te coloca frente a frente com a responsabilidade. E o mais difícil, te obriga a fazer escolhas. Porque seguir dormindo é confortável, mas viver desperto? Ah, isso exige coragem. Coragem de cortar excessos, de soltar o que não soma, de admitir, isso aqui não serve mais. E às vezes o que não serve são até coisas boas, mas que já cumpriram seu papel. Já foram abrigo. Agora são prisão. E a vida é generosa o suficiente para te mostrar isso. Ela manda sinais. Mas se você ignora, ela grita. E se você ainda assim não escuta, ela te quebra. Não por maldade, mas porque sabe que você precisa se reconstruir de um jeito novo. Sabe aquele sentimento de estar perdido? Às vezes, é só o início de um reencontro mais profundo. Porque quando tudo desmorona, você finalmente para de fingir. Para de sustentar personagens. Para de atuar papéis. E começa, enfim, a ser. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu clareza. E quando você olha com clareza, descobre que muita coisa que parecia sofrimento era apego, que muito do que parecia amor era dependência, que muito do que parecia fracasso era desvio necessário. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e você será feliz. Isso não é conformismo, é sabedoria. É parar de brigar com o fluxo da vida e começar a remar a favor da sua verdade. Quantas vezes você lutou para manter algo que já estava morto? Um relacionamento que só te esvaziava. Um trabalho que só te adoecia. Uma amizade que só te usava. E por quê? Por medo do vazio. Mas às vezes o vazio é a ponte. Você precisa esvaziar para poder receber. E enquanto estiver cheio de tudo que não te representa, não há espaço para o novo chegar. Soltar não é perder. É abrir espaço. É limpar o terreno. É declarar: estou pronto para algo mais alinhado com quem sou. Mas claro, o medo vai tentar te paralisar. Vai sussurrar no seu ouvido. E se você se arrepender? E se nada melhor vier? E se você acabar sozinho? E aí? Você precisa lembrar. Você já se arrependeu de ficar. Já se machucou tentando segurar. Já se perdeu tentando agradar. Está na hora de tentar algo novo. Ficar com você. Escolher por você. Respeitar você. Você não veio ao mundo para caber. Veio para expandir. Não veio para repetir fórmulas. Veio para criar a sua. E se isso incomoda, perturba, ou distancia alguns, então, que vá. Porque a paz que você está buscando não mora no aplauso dos outros. Mora no silêncio que você faz quando para de se trair. Sêneca dizia: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. E esse exame não é um castigo. É uma chance de mudar o curso, de virar a chave, de dizer: chega. Chega de se diminuir. Chega de fingir que está tudo bem. Chega de aceitar migalhas emocionais, profissionais, espirituais. Você merece mais. Não porque o mundo deve isso a você, mas porque você deve isso a si mesmo. E se tudo isso que estou dizendo tocou em algo aí dentro, então escute. Escute de verdade. Antes que o corpo grite. Antes que a vida precise te sacudir com mais força. A vida já está falando. Só falta você ouvir. Sabe o que Marco Aurélio dizia? Perde-se a vida quando se agasta nos detalhes. E é exatamente isso que acontece quando você vive tentando agradar. Tentando explicar. Tentando ser entendido. Você gasta sua energia com o que não te nutre. Com o que não te honra. Com o que não te leva para frente. E aí a vida parece pesada.
Mas não é a vida. É o desvio da sua verdade. Olha, chega uma hora que você precisa decidir. Ou continua sendo tudo para todo mundo, ou começa a ser inteiro para si. Não dá para viver nos dois mundos. Não dá para se curar e continuar se ferindo. Não dá para se libertar e continuar alimentando o que te prende. Você não vai conseguir se encontrar se continuar frequentando os mesmos lugares que te fizeram se perder. E tudo bem se for difícil no começo. Tudo bem se doer. Tudo bem se parecer que você está perdendo. Porque a dor de se reencontrar é sempre menor que a dor de continuar se abandonando. Você precisa parar de chamar de lealdade o que na verdade é medo. Medo de desapontar. Medo de ficar só. Medo de não ser aceito. Mas o que adianta ser aceito por todos e rejeitado por si mesmo? A verdade é que tem ciclos que só se encerram quando você para de bater na mesma porta esperando que ela se abra. Tem pessoas que só saem da sua vida quando você aceita que não precisa mais mendigar amor. Tem versões suas que só morrem quando você permite que outras nasçam. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente. E a sua grande virada vai levar tempo, mas começa agora. Começa quando você decide não ser mais refém daquilo que não te constrói. Quando você escolhe falar não. Quando você escolhe ir embora. Quando você escolhe calar o mundo para escutar a si. E não. Isso não é egoísmo. É responsabilidade. Afinal, se você não cuida da sua própria alma, quem vai cuidar? Chega de terceirizar sua paz. Chega de implorar pelo que deveria ser natural. Amor, presença, verdade. Não deveriam ser conquistados à base de esforço exaustivo. Você não tem que provar seu valor o tempo todo. Você não tem que se justificar a cada passo. Você só precisa existir de forma inteira. E isso, por si só, já vai incomodar quem se alimentava da sua metade. Mas tudo bem. Nem todo mundo vai com você. E nem deveria. Sabe o que Sêneca escreveu? É parte da cura o desejo de ser curado. Ou seja, o primeiro passo é a sua escolha. Escolher sair da prisão do que os outros pensam, do que esperam, do que querem. E começar a andar com os próprios pés. Mesmo que tremam. Mesmo que vacilem. A estrada da verdade é solitária no começo. Mas é ali que você encontra a paz. É ali que você respira fundo e diz: agora sim. Sou eu. Sem máscara. Sem personagem. Sem medo. E isso assusta. Mas também liberta. Porque viver uma mentira é confortável. Até a alma gritar. E se ela está gritando agora, é porque está na hora de mudar. A vida está te chamando. Está chamando você para fora da zona de sobrevivência. Está dizendo, no sussurro das dores, e no silêncio das noites mal dormidas: ei, acorda. Você merece mais do que isso. E você merece mesmo. Merece descanso. Merece paz. Merece alegria sem culpa. Mas tudo isso só chega quando você cria espaço. E para criar espaço, é preciso soltar. Soltar o controle. Soltar a necessidade de ser entendido. Soltar a vontade de mostrar que é certo. Porque enquanto você estiver ocupado demais com o passado, o presente vai escorrer pelos seus dedos. E a vida acontece e está acontecendo agora. Não nos arrependimentos, não nas projeções, mas nesse exato momento. E aí, me diz, quanto tempo mais você vai esperar para começar a viver sem se sufocar, sem se anular? Lembre-se, a dor é inevitável. Mas o sofrimento prolongado é uma escolha. E talvez hoje seja o começo da sua libertação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Talvez seja aquela voz que você tentou calar por anos. Talvez seja a sua essência pedindo espaço. Se esse vídeo te tocou, te fez refletir ou mexeu com algo aí dentro, deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber como essa mensagem chegou até você. E se você quiser mais reflexões como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá.